Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar na nossa quinta aula da disciplina de Higiene do Trabalho 4, né? Nós vamos falar sobre os procedimentos de segurança para o mergulho. Esses procedimentos, gente, eles são fundamentais. Quando a gente fala de mergulho, a gente está trabalhando aí com pessoas que podem, se não seguirem as regras de forma adequada, chegar ao ponto de estar levando essas pessoas ao óbito, né? Então a gente tem que seguir regras desde o início e depois aprender como que a gente vai fazer para estar fazendo a descompressão da forma correta também, para que a gente não precise estar chegando ao ponto de a pessoa, ao sair de um determinado mergulho, ela ter que ser levado para um outro tipo de local para fazer algum tratamento, né? Que a gente tem que fazer da forma correta para que ele saia da mesma forma que ele entrou, com saúde, né? Então a gente vai ver primeiro alguns procedimentos básicos que os mergulhadores têm que ter, né? Quando a gente fala da parte de mergulho, gente, os trabalhadores, eles passam por uma série de regras que eles têm que seguir. A primeira delas é que eles têm que ter um livro de registro de mergulho, que a gente chama de LRM, né? Esse LRM nada mais é do que a vida de mergulho daquele determinado trabalhador. Então, todo tipo de mergulho que esse mergulhador faz, ele tem que anotar naquele livro. E aquilo ali ele tem que responder legalmente pelaquela situação. Então, ele é responsável por tudo que se escreve dentro daquele livro. E esse livro, para vocês terem ideia, ele tem que estar fornecendo para qualquer órgão competente que queira verificar, para uma empresa, para os empregadores de uma determinada empresa, para o comandante de uma determinada embarcação, para o supervisor dele. Então, ele tem que estar com esse livro sempre atualizado e as pessoas podem estar querendo verificar o que aconteceu com aquele determinado mergulhador em outros eventos que ele participou, né? Esse livro também ele tem que ser guardado pelo mergulhador até 5 anos após o último registro. Então, por exemplo, se eu acabei de fazer o registro agora, eu tenho que guardar a partir desse último registro, mais 5 anos, para que eu tenha como verificar tudo que foi escrito ali naquele determinado livro. Mas não fica só por aí não. Os exames também com esses mergulhadores são muito rigorosos, né? A gente não pode ter nenhum tipo de problema com o mergulhador para que ele faça um trabalho de mergulho. Então, mesmo ele tendo os exames, toda vez que for solicitado pela empresa para ele fazer exames, ele tem que fazer, mas mesmo assim ele vai ser analisado quando ele for fazer o mergulho. E se ele tiver alguma inaptidão naquele dia, por algum motivo, um resfriado, alguma situação inadequada, ele pode ser bloqueado, né? Ele não vai fazer aquele mergulho naquele dia e só vai poder mergulhar depois que aquela inaptidão tenha sido resolvida. E aí vai fazer uma nova verificação e vai ser permitido que ele faça esse mergulho. Ele também, gente, ele tem que verificar de tudo que dentro do mergulho, se aconteceu alguma coisa inadequada, para estar relatando, né, para o supervisor dele, para situações que ele possa trazer de situações inadequadas para aquele tipo de operação. Outra situação que ele tem que verificar são os equipamentos dele, né, equipamentos de proteção. Todo mergulho, antes de eu fazer aquele mergulho, o mergulhador tem que verificar se os equipamentos dele estão apropriados. Os equipamentos são fornecidos pela empresa, né? Mas o mergulhador tem que certificar que ele está em perfeito funcionamento, é responsabilidade dele. Tá? Para quê? Porque se é um trabalho que a gente tem aí uma situação perigosa, a gente tem que tratar de todos os itens para que não aconteça nada. Já é uma situação perigosa eu estar ficando sob alta pressão, né? Então, eu tenho que tratar de tudo antes de eu começar a fazer o meu mergulho, né? Antes de eu começar a descer para uma profundidade aí, às vezes, grande, né? Então, essa é a parte dos procedimentos antes, né? Mas para fazer o mergulho, gente, eu tenho que ter uma metodologia para que eu faça a minha descompressão,
né, para que eu possa comprimir quando eu estou entrando na água. E eu vou descomprimir quando eu começar a subir, quando eu começar a voltar à superfície. Então, nessa situação, eu vou ter 5 tabelas que eu vou ter que utilizar, uma delas de acordo com o tipo de mergulho que eu vou estar fazendo. Então, eu tenho a tabela que é padrão de descompressão, né, com ar. Eu tenho a tabela que é um limite sem descompressão. Eu tenho a tabela que é de tempo residual de nitrogênio residual, né? Eu tenho as tabelas que são de descompressão na superfície com oxigênio e tem a tabela de descompressão na superfície com ar, né? Essas duas últimas, elas são muito parecidas com a primeira. Então, quando a gente estiver falando aqui na nossa disciplina, a gente vai falar das 3 primeiras, que a gente vai mostrar alguns exercícios em relação a essas tabelas, tá? Para botar as diferenças, como que você tem que verificar os determinados, como que você entra, os argumentos de entrada, os argumentos de saída, né? Mas para que a gente possa entender realmente essas tabelas, eu vou ter que falar sobre algumas descrições, algumas denominações que a gente dá para que eu possa estar manuseando essas tabelas. Então, eu vou começar, às vezes parece que é uma situação que a gente já conhece, né? Por exemplo, deixou a superfície. O que é deixou a superfície? É a hora que o mergulhador entra na água, né? Deixou o fundo, é a hora que o mergulhador começa a subir. Aí chegou à superfície, é a hora que o mergulhador sai da água, né? Então, a partir dessas três situações, eu vou criar tempos aí, para que eu possa estar fazendo de acordo com o que as tabelas me determinam. Então, eu tenho o tempo real de fundo. O que é o tempo real de fundo? É o tempo que ele deixou a superfície e o tempo que ele deixou o fundo. Então, esse tempo, né, é o tempo que ele comprimiu, que ele está comprimindo aquela determinada situação. Então, eu vou precisar desse dado para fazer o meu esquema o meu esquema que eu vou montar para que aquele determinado profissional possa mergulhar, né? Mas eu tenho um tempo total de fundo que pode ser um pouquinho diferente. Normalmente o tempo real de fundo resolve, mas se eu tiver outros mergulhos interligados, né, uns mergulhos que a gente chama de repetitivo, eu posso ter esse tempo aí variando um pouquinho, que a gente também vai ver como que faz essa variação. E aí eu posso ter o tempo total de descompressão. O que é o tempo total de descompressão? É quando eu faço a descompressão. Então, é o tempo que eu saio, eu deixei o fundo até eu chegar à superfície. E o tempo total do mergulho. O que é o tempo total do mergulho? É o tempo, a hora que eu deixei a superfície até a hora que eu cheguei na superfície novamente. Aí que eu consigo estar verificando todo o tempo que eu utilizei naquele determinado mergulho. Eu também posso ter algumas situações que eu vou utilizar, né, como um intervalo de superfície. O que é o intervalo de superfície? É quando o mergulhador está na superfície e ele vai ter que fazer um outro trabalho, né, um outro mergulho. Aí esse tempo que ele ficou lá em cima, na superfície, também vai ser contabilizado. Como também eu tenho que saber das paradas, né? Das paradas para descompressão. O que são as paradas? São momentos que eu, dentro da água, né, em profundidades diversas, eu paro para poder fazer com que aqueles gases que existem dentro do corpo humano, que foram absorvidos na compressão, né, eles se desfaçam. E aí, normalmente, a gente está falando do nitrogênio, mas pode ter outras situações também, né? E aí eu tenho que estar verificando o meu esquema de descompressão, né? O meu esquema de descompressão, eu tenho que saber a profundidade e tenho que saber o tempo total de fundo, para que eu possa estar programando qual o tipo de esquema que eu vou fazer com aquele determinado trabalhador, que ele consiga estar fazendo a descompressão de forma adequada, né, fazendo com que aquela determinada situação seja adequada para o seu organismo, para não ter nenhum problema
que possa levar ele a algum tipo de transtorno no organismo ou até mesmo a morte. Esse esquema é fundamental para que a gente consiga fazer com que os procedimentos sejam seguidos. Mas a gente não fica só por aí. A gente também tem tipos de mergulho, né? A gente tem um mergulho simples e um mergulho repetitivo. O simples é quando eu tenho uma diferença entre mergulhos de 12 horas. Então eu tenho mergulho, aí 12 horas depois, ou mais de 12 horas, eu tenho outro mergulho. Então os dois são considerados simples. Agora, quando eu tenho repetitivo, é que esse intervalo de tempo é menor do que 12 horas. Então, o que acontece? Eu fiz um mergulho, subi a superfície e tive que refazer um outro mergulho com 6 horas depois. Aí é um mergulho repetitivo, né? E aí eu vou ter um outro procedimento para estar fazendo com o meu esquema de descompressão, né? Para que eu possa estar atendendo a esses 2 mergulhos sem nenhum transtorno para o trabalhador. Outra situação que a gente tem que ver também é uma letra, né? Essa letra é a letra do grupo de repetitivo, né? O que faz essa letra? Tudo que eu vou fazer no próximo mergulho, se ele é repetitivo, eu tenho que estar associando. Então, essa letra vai determinar tudo que eu fiz no mergulho anterior, para que eu possa já sair a partir dessa letra com uma informação que eu possa estar complementando meus dados para que eu tenha aí sim um mergulho sendo feito de forma adequada, né? Essa letra a gente vai ver que ela vai estar dando informações para o próximo mergulho. Então, quando eu tiver que fazer um outro mergulho, eu vou precisar dessa letra para começar a fazer o cálculo dos meus dados todos para que eu possa estar dimensionando um novo esquema de descompressão, né? E esse esquema vai ser o adequado para que eu possa estar fazendo um mergulho de acordo com o que eu devo fazer. Eu também tenho as velocidades, né? Velocidade que eu tenho de descida, né? Quando eu estou entrando na água, que fica em torno de 21 metros por minuto. E eu tenho a velocidade de subida. Essa sim, ela tem que ser 18 metros por minuto. Tá? Eu não posso subir mais rápido do que isso, porque eu vou estar trazendo um transtorno, né? Só vai acontecer isso quando eu for utilizar aquela câmera de descompressão. Aí, numa situação, às vezes, que eu tenho um local que eu tenho que sair porque vem uma tempestade ou alguma coisa semelhante, né, que faça com que o mergulho seja acelerado, eu posso estar alterando essa velocidade de subida. Senão, eu tenho que manter os 18 metros por minuto. Tá? Não posso estar fazendo essa alteração. Eu sei que eu falei um pouco rápido todos esses dados, né? Mas são dados que quando a gente começar a manusear as tabelas, eles vão estar lá. É só preciso entender o que cada um representa. Por quê? Porque aí às vezes eu vou falar do tempo de fundo, vou falar da profundidade, vou falar de situações que a gente tem que entender o que significa aquilo, para que a gente possa estar entendendo qual que vai ser a regra adequada para aquele trabalhador a partir do seu esquema de descompressão, né? Então, dessa forma, eu faço com que aquele determinado trabalhador esteja seguindo as regras de acordo com o que tem que ser, né? Porque senão eu vou fazer com que ele não faça o procedimento certo e aí ele vai ter complicações na sua saúde.